O tema de hoje é: existem muitos escolhidos, quantos são onde eles se encontram? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 1, primeiro capítulo, versículos 26 a 29. Paulo fala da vocação dos santos. E ele disse: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que palavra, que vocação! Vamos ouvir o Espírito falar à igreja. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te damos honras, louvores e glórias, engrandecemos o teu nome, reconhecemos a tua soberania, cremos num Deus vivo, um Deus real, o único Deus, o Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. Aqui está o teu rebanho, as tuas ovelhas, a tua noiva, a tua igreja. E agora chegamos ao momento de pastorear a igreja, de alimentar a igreja, de apacentar a igreja. Do altar, ó Deus, há um total submetimento ao Senhor, que eu possa diminuir sobre este altar para que Cristo cresça. Eu vou lançar a semente, ela vai cair em terra boa, vai germinar, vai frutificar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Senhor, há fome sobre a terra. Tua palavra diz isso no livro do Apocalipse: não mais fome de comida e bebida apenas, mas de ouvir a palavra. E a palavra será como água que encherá, ó Deus, de glória a terra, que vem dessedentar a terra. Fala-nos, Deus, neste dia. Fala à igreja aqui presente, fala à igreja à distância, fala àqueles que ouvirão e verão pelo Facebook, pela internet ou por uma gravação. A palavra é real, ela não volta vazia, ela tem um plano profético e ela se cumprirá. Em nome de Jesus eu oro com fé, e aqueles que receberão com fé a palavra digam amém, amém e amém. Graças a Deus, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, povo temente ao Senhor. É verdade que somos vasos de barro, mas somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Você que é meu filho na fé, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente, ou você que foi gerado por este apostolado. Meus amados irmãos, minha família, não existem números na Bíblia exatos daqueles que serão salvos. Não há uma estatística que diga tantos assim, mas podemos ter uma visão de quem são as sementes da salvação. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 12, diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
E agora ele vai começar a dizer, a enumerar onde estão as sementes da salvação. Ele diz: os que procedem, primeiro, de toda a tribo. Quer dizer que mesmo nas tribos de Índia, em África, lugares inóspitos desta terra, Deus tem sementes da salvação. Ele diz: toda a tribo, língua, povo e nação. Então a primeira coisa que você tem que entender é por que temos que pregar o Evangelho. Por que este esforço que uma igreja local faz de estar na internet, no satélite, numa rede internacional, numa rede estadual? É porque não há como atingir tribos, línguas, povos e nações se não for por meios de comunicação. Por isso nós temos que pregar. O salvo só será salvo se ouvir a palavra do Senhor. E nós não sabemos quem é quem. Então, disse que procede toda a tribo, língua, povos e nações. Quer dizer que em todas as nações da terra, no passado, no presente e no futuro, há sementes da salvação. Depois ele diz no versículo: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, agora vamos ter uma ideia um pouco mais clara sobre a quantidade. Ele diz: milhões de milhões e milhares de milhares. Onde estão eles? Todas as tribos, povos, línguas e nações. Depois diz o versículo 12: proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A primeira coisa que me encanta na Bíblia é que não há nada oculto. Deus revela esses detalhes que nós queríamos saber. Porque às vezes você diz assim: por que nós estamos enviando Bíblias para o Oriente Médio ou para a África? Porque de todas as tribos, povos, línguas e nações, milhões de milhões e milhares de milhares. Então, neste momento, a Terra é habitada por 7 bilhões, 7 mil milhões e meio de habitantes. Cerca de 2 bilhões são de confissão evangélica e cristã, seja ela de que perfil, mas 2 bilhões. Quer dizer que milhões de milhões e milhares de milhares ao longo da história são semente da salvação. Nós não podemos negligenciar um fato. Cabe à igreja de Jesus levar a palavra para que esses de todos os povos, tribos, línguas e nações, milhões e milhões e milhares, venham ao conhecimento de Deus. Porque Paulo diz: se não houver quem pregue, como é que eles ouvirão? Agora Paulo vem um pouquinho mais forte e diz em Hebreus 11, 12: por isso também de um, aliás, amortecido, saiu uma posteridade. Olha, posteridade dos filhos da salvação, tão numerosa. Quer dizer, não há um número exato, mas você percebe: milhões, milhões, milhares, milhares, tribos, povos, línguas e nações. Ele diz: uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Que nós somos parte. Que todas as igrejas hoje e do passado e do futuro serão parte. Então, às vezes você me ouve pregar, e quando eu falo sobre predestinação, a sensação que as pessoas de outras igrejas pensam é assim: ah, eles estão tratando da igreja deles. Não, estamos tratando da igreja Cristo vive, mas estamos ecoando para a glória de Deus o que está na mente e no coração do Pai, dizendo: olha, é numerosa, é tão numerosa como as estrelas, é como a areia que está na praia do mar, para que você tenha uma dimensão de quantos são a semente da salvação. No livro de Gênesis 22, diz assim, 17, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos.
Quer dizer, lá do livro de Gênesis, passamos por Apocalipse, do início da Bíblia ao final da Bíblia, Deus está dizendo: olha, é muita gente. Pastor, mas assim especificamente, como é que nós podemos começar a identificar quem é quem? Paulo disse isso, que esta gente que são como as estrelas dos céus, como a areia da praia, milhões de milhões, milhares de milhares, toda língua, povo, tribo, nação. Olha como é que agora Paulo vem e especifica isto. Ele diz, Romanos 8:29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Paulo diz muitos, milhões de milhões, milhares de milhares, muitos, são como a areia da praia, estão em todas as camadas da sociedade. Mas um fato Paulo diz, ele diz que não há muita gente muito poderosa, não há muita gente muito rica. Por quê? Porque o poderoso e rico diz que não precisa de Deus. Pobre, cego e nu é o pecador. Quando a pessoa bate no bolso e diz: o meu Deus está aqui, ui, esta pessoa está mais perdida que cego no meio de tiroteio. Eu não preciso de Deus. E você vê, os pequenos jamais diriam isso, dizem os poderosos. Mas o poder humano termina também dentro de um caixão. E se tirar o cartão de crédito e a pele, todo mundo é igual. Então diz que os que de antemão conheceu são muitos. E diz o versículo 30, e aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Veja, parece inumerável aquelas que são as almas dos salvos, os espíritos predestinados. A Bíblia diz que a obra está completa. Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Tudo isso foi completado na cruz. E agora se materializa, se torna real quando alguém ouve a palavra e diz: eu creio em Jesus. Agora te digo uma coisa: bendito seja Deus que me escolheu a mim e a você. Bendito, maravilhoso. Veja, nós não retrocedemos, nós somos da fé, nós avançamos. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus constituiu a igreja para reunir os seus eleitos. Por isso, deveríamos de abrir uma igreja em cada esquina, é verdade. Porque abre restaurante, abre bar, abre motel, abre isso, abre aquilo. E a igreja de Jesus, você sabe, hoje em dia muitos se tornaram preguiçosos com Deus. Aliás, a Bíblia diz que não devemos ser preguiçosos, porque não alcançaremos as promessas. Esta hora tem um monte de gente que está em casa, deveria estar dentro da igreja, e que diz: não, eu estou cansado. Você não sabe que um dia em cada 7 dias não te pertence? Não é dia de queimar uma carne, ir na praia e depois no final do dia abrir um bocejo de 30 metros de diâmetro e dizer: vou à igreja. Isso não é vida espiritual. A noiva, a igreja de Jesus, não pode ficar em casa. Aliás, para muitos até vou lhe dizer, é uma grande covardia. Maltratam as mães o ano inteiro e depois no dia das mães, a mãe é para ser honrada todos os dias. Não é para ser chamada de velha quadrada. Então, Paulo agora vem em Efésios, ele reforça a ideia. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tanto o plano é perfeito. Eu não estou aqui porque um dia eu disse: eu quero muito ir a uma igreja porque eu estou quebrado de um acidente em África. Não, isso tudo está, até o acidente contribuiu para o meu bem. Porque se eu não fosse acidentado e não tivesse interrompido
a vida militar, quem sabe eu já nem existiria mesmo. Então diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus é aquele que é escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele. Olha que chamado sagrado nós temos. É que isto, viver estas verdades da graça é muito diferente do que se vive aí fora na lei. Você pergunta hoje a maioria dos crentes quem é Jesus, não sabe. Mas se perguntar, e tem uma água com não sei quem, um óleo, um sal e isso, oi, as pessoas dizem, sabem. Mas estas pessoas não são salvas. Porque salvação depende de ouvir a palavra, confessar a palavra, receber Jesus como o Senhor. Precisa disso, por isso a palavra tem que ser pregada. A tempo, a fora do tempo, instada. Paulo diz, insta a tempo, a fora do tempo. Só que hoje se criou uma mediocridade de vida espiritual. Eu vou lhe dizer uma coisa, o Brasil dizem que tem 37 milhões de evangélicos. Neste momento, talvez a 10ª parte esteja dentro das igrejas, servindo ao Senhor. O resto está curtindo. Isso não é vida de salvo. Eu vou lhe dizer como diz a minha avó portuguesa, tira o cavalinho da chuva se você pensa que é salvo, não tendo compromisso com a igreja. Senão Deus não criaria a igreja. Diz que em amor, olha, tudo que vai ocorrer nessa dimensão tremenda de números, diz que foram em amor predestinados para a adoção de filhos, por meio de Jesus. Não foi por meio de Maomé, não foi por meio de Maria, de Fátima, de um Deus desta terra, de um Shirvá do Oriente Médio. Diz, por meio de Jesus. Agora vem a soberania. Segundo o beneplácito, a determinação, a prognose, a vontade de Deus. Portanto, você não tem que temer nada. Quando você ouve um crente dizer assim, não, porque o diabo me tirou, não pode. Tudo que ocorre na vida de um cristão é segundo o beneplácito, a vontade, a soberania de Deus, através de Jesus. Ele nos adotou, porque os filhos primitivos, quem eram? Os judeus. Se os judeus tivessem recebido Jesus, se Deus não lhes endurecesse o coração, nós não seríamos salvos. Graças a Deus pelo endurecimento. Até hoje, o judeu não acredita que Jesus é o Salvador, diz que é um profeta. Eles estão num ano, nós estamos no ano 2016, eles estão no ano 5.000 não sei o que de Abraão. Porque esse endurecimento foi proporcionado por Deus. E o que Deus fez? Deus pegou a nossa vida, sabe como é que Ele chama? Ele chama de ramo da oliveira, e enxertou. A oliveira braba foi enxertada na oliveira boa. E então diz a palavra, agora já não há mais dois povos, há um povo, uma nação, um rebanho e um pastor. Os judeus não sabem disso. Sabe como é que eles nos chamam? Gentios. Chamam-nos gentios. Nós éramos gentios. Só que hoje temos direito à bênção de Abraão, igual a eles. O nosso pai Abraão, mesmo pai dos judeus. Então agora um povo, um rebanho, um pastor. Isto vai se definir logo, logo, com a aproximação da vinda de Jesus. Então nós temos convicção que como filhos, Deus levantou uma nação por herança, o povo hebreu, o povo escolhido. Não que eles tivessem algo mais do que os outros, mas Deus disse, me aprovo fazer desta forma, eu vos amei e pronto. Depois Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco dos judeus. A mim me convém buscá-las e conduzi-las. Toda a nossa vida está sendo conduzida soberanamente, segundo o beneplácito de Deus. Amado, Jesus disse, das minhas mãos. Você sabe quem é que pode te arrebatar das mãos de Jesus? Ah, mas a pomba gira. O 7. O pena. Não? Você tem convicção?
Porque olha, você foi adotado. Filho adotado tem o mesmo direito que filho natural. Por isso é que lá no livro de Gênesis fala de Sem, Cão e Jafé. Sem são os semitas, os judeus, nação escolhida. Jafé são os jafetitas, são os gentios predestinados. E a Bíblia diz que esses gentios predestinados têm o direito de entrar e comer na tenda de Sem. Ou seja, todos os direitos que tem um judeu nós temos, que nós fomos adotados. Agora, quem é que pode desadotar? Isso é golpe. É direito. Eu tenho, você tem os mesmos direitos na tenda do Sem. Pastor, eu ouvi dizer que os judeus são o povo mais sábio, mais rico do mundo, mais poderoso. Olha, nós somos iguais. O nosso chamado é para reinar a vida. O problema é que, como a maioria não sabe disso, inferniza a vida. Porque eu sou um gafanhoto, eu sou pó da terra. Não diga nunca mais que você é gafanhoto. Não, mas eu sou louva-a-Deus, aquele que levanta as mãozinhas. Não, você não levanta assim, você levanta assim. Você não é louva-a-Deus nada, você é ovelha de Jesus, adotada e selada para o dia da redenção. Você tem uma fé que é dos eleitos, é santíssimo. Você tem uma fé que vence o mundo e agora você tem que dizer glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, nas bodas de Jesus, ele diz assim em Mateus 22:9: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, tranquilo, favorável, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Você sabe que esta festa aqui é a igreja, ataviada de branco. Nós temos roupas de noiva nupcial, né? E perguntou-lhe: você entrou aqui sem veste nupcial, sem ter nascido de novo, sem ser chamado? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas. A festa é para os eleitos. Filho do diabo não entra. Claro que pode entrar, mas é uma hora que bate com os pés e vai-se embora. Porque tem que ter vestes nupciais, tem que estar ataviada de branco, não pode ter rugas, não pode ter defeito, não pode ter mancha. Que quando Deus viu na festa uma pessoa que não tinha vestes nupciais, disse assim: lança fora, você vai ranger os dentes. Depois ele disse, versículo 14: porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quer dizer que a mensagem é universal. Quando se prega para todo mundo. Pode ser que no meio venha alguém que tenta, no meio desta terra, milhões de milhões. Pode ser que pessoas, lobos com pele de ovelha venham, mas quando Deus fala, ele fica mudo. Deus diz: amarra, bota para fora. A minha igreja tem que estar vestida de vestes nupciais. Essa ideia de que tem noivas hoje que casam de preto, de vermelho, isso é feio. A noiva tem que ter aquela roupa bonita, ataviada de branco, véu. É assim que Deus vê a igreja linda, perfeita, uma noiva que é a amada dele. É a amada dele. Então a mensagem é universal, mas a escolha, a semente da salvação, só aqueles que foram por Deus, segundo o seu beneplácito chamado. Então eu tenho muitas perguntas, que eu estes últimos dias tenho respondido às perguntas que chegam a mim. Apóstolo, os escolhidos podem perder a salvação? Eu vou perguntar à igreja sábia: podem? Não. Ninguém pode nos arrebatar como ovelhas das mãos de Jesus, e nada nos pode separar do amor de Deus. Quando ele justifica, justificado está. Deus não justifica o lobo, Deus manda amarrar e jogar fora.
Pastor, mas a barra é pesada. Muito. Você pensa que igreja é vamos dar água, copo d'água, sal e óleo? Mas isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso é comércio. Isso é mercantilismo. Sentiu? Eu falei mercantilismo e ouvi uma voz que dizia: epa, não é mercantilismo, mercantilismo. Então João 10, 27 a 29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão, e aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém. Olha a segurança. Por isso é que a igreja canta: que segurança, sou de Jesus. Se não fosse de Jesus, é arrebatado. O mundo arrebata, o pecado arrebata, a droga arrebata, a bebida arrebata. Agora, quando é de Jesus, é ovelha. Romanos 8, 38 e 39 diz: eu estou bem certo, diga eu também. E nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então você não pode vir à igreja e sair na dúvida, inseguro. Quem sabe, a minha vizinha que é macumbeira, bota lá uma galinha. Agora nem galinha mais, a crise está grande, agora é caldo de galinha. Quando você anda na rua e vira um caldo, é um despacho. Antes se chutava galinha, agora chuta caldo de galinha, caldo Knorr. Ih, tem um caldo Knorr aqui, olha. Pastor, mas eu tenho uma vizinha espírita, uma colega de trabalho, que ela vai no toalete, acende uma vela. Não vale encantamento contra a tua vida. Ela vai acender 1000 velas para nada. Para nada. Contra a tua vida não vale encantamento. Foi Jesus que disse, Paulo reafirmou: nada nos pode separar do amor de Deus. Ninguém arrebata das minhas mãos. É Deus quem o justifica. Pastor, então o senhor está falando mais uma vez da coisa que o senhor mais ama, que é a soberania de Deus. Exatamente. Eu creio que Deus me ama tanto, porque o nosso ministério é o único que reconhece esta soberania. O resto é assim: eu vou jejuar para o demônio não me pegar. Eu não. Eu digo: maior é aquele que está em mim, que está neste mundo. Se Deus é por nós. Você entende o password, a senha e a contrassenha. Então Isaías disse isso, Isaías 64, 6 a 8 diz assim: todos nós somos, olha o homem que luta contra a soberania de Deus. Todos somos como imundo, nossas justiças como trapo de imundícia, murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoca o teu nome, se desperta e se detenha. Esconde de nós o rosto, nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós obras das Tuas mãos. Agora o homem baixou aonde tem que estar, barro, e Deus foi engrandecido. Deus foi engrandecido. Pastor, mas o senhor está dizendo que se houver um pecado feio, Deus não apaga o nome do livro da vida? Deixa eu te explicar uma coisa. Crente que é crente verdadeiro não tem pecado feio. Isso é para já. Mas Apocalipse 3 diz isso: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Agora, com entusiasmo. Galera, vamos lá, com entusiasmo. Ninguém se entusiasmou? Sou eu? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus. Você glorifica a Deus? Você tem força para dar um glória a Deus? Isso não apaga em hipótese alguma. Mas pastor, e se for muito feio o pecado? Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Mas ele diz, do livro da vida não te apaga. Quantos crentes a esta hora estão sofrendo debaixo de disciplina, correção? Eu estou lutando contra Deus, mas como são de Deus, amado, fica na disciplina, no sofrimento, achando, não, eu vou vencer a parada. Não vence, porque Deus não desiste de ninguém. Tem o nome no livro da vida, tem que ir até o fim. Não há uma ovelha perdida. Segunda pergunta, pastor, mas há pessoas que abandonam a fé, elas não perderam a salvação? Você responde, não. Quem abandona a fé cristã nunca foi salvo. Eu volto a dizer isto com muita tranquilidade. É assim, a pessoa pode estar em dúvida, pode ter uma dificuldade de relação com alguém, pode se sentir não muito amada, confusa, é uma coisa. Agora o indivíduo vem na igreja, diz que confessou Jesus, Deus faz uma regeneração, um novo nascimento, um selo que ninguém pode arrancar, passa a viver nele, Cristo em mim, em nós, a esperança da glória. Das mãos ninguém arrebata, e a pessoa sai e diz, eu não volto à igreja, não pago mais o dízimo, não quero saber de você, eu agora vou para macumba. E fica na macumba. Depois tem uma senhora que lê cartas, a pessoa vai nas cartas. Depois tem uma senhora que acende vela de 7 dias de cabeça para baixo, ele vai e acende 2, just in case, né, para garantir. 30 anos depois volta, diz, glória a Deus, eu sou salvo. Nunca foi salvo. Vaso de honra, amado, não é vaso de desonra. A Bíblia diz que Deus conhece os vasos de honra. Pastor, agora estou aqui, fiquei 20 anos fora, o senhor não sabe, até Deus duvida o que eu fiz. Barbaridade, tia. Se Deus duvida, não foi mole. Então, agora eu vou ficar para sempre. Se isto aqui é legítimo, agora é que é a salvação. Portanto, como dizia o meu falecido pai, que Deus o tenha num bom lugar, bota as barbas de molho. Porque as pessoas brincam muito com Deus, e a Bíblia diz que todos nós prestaremos contas a Deus. Amado, eu ando nesse caminho há 40 anos, porque Deus assim determinou. Deus me tirou de um hospital de guerra em Angola, ferido, machucado, só Deus sabe pelo que eu passei. Eu não tenho escolha, meu amado, nem você tem, nós fomos escolhidos. Então, depois de tudo que Deus fez, eu iria voltar para o mundo e dizer, o dia que eu estiver em paz, ou o dia que os meus cabelos forem cor-de-rosa, azul, o dia não sei o quê. Não existe. Uma vez que Deus põe na obra para sempre. Porque Pedro disse o que acontece com as pessoas. É que as pessoas não estudam a Bíblia, não conhecem, não há quem pregue, não há quem fale a verdade. As igrejas se transformaram numa fonte de lucro. Os líderes querem poder, dizem que merecem. Alguns até se chamam de Deus. Jesus Cristo, homem. Então isso é dramático. Depois a ovelha verdadeira fica confusa. Por isso é que ninguém acredita em ninguém. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. O meu crédito neste altar, a minha credibilidade, tem mais valor do que a minha vida. Entende, Ivete? A credibilidade que Deus construiu ao longo de 40 anos é muito mais importante que a minha própria vida. Olha como é que Pedro disse. Portanto, capítulo 2, 2 de Pedro 20. Depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, que após conhecê-lo, volveram atrás, apartando do santo mandamento que lhes foram dados. Está vendo? Voltaram atrás. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Com eles aconteceu o que diz certo adágio: voltou ao vômito. Agora veja como é que como é que Mateus explicou. 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22. Muitos naquele dia onde disserem: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você percebe que no meio desses milhares e milhares, milhões de milhões, areias, estrelas, as ovelhas são ovelhas, e uma vez ovelha, ela pode estar no fundo do poço, num tremedal de lama. Se é ovelha, ela vai ouvir a voz e sai. E quando sai, sai para sempre. Não sai para voltar e volta e vir e volta. Leva vinha a Ribeira Mota, o vale que vem, que vira e que volta. Leva vinha a Ribeira Mota. Vocês não sabem esta música? Depois eu ensino, é outra história. Só nós os portugueses sabemos. O barco vem, que vira e que volta. Leva vinha a Ribeira Mota. Então é assim: hoje estou na igreja, amanhã não estou, depois fico um mês sem aparecer, depois eu volto. Oba, voltei. Depois eu sumo 3 meses. Oba, nunca. Oba, oba não é com Deus, amado. Oba, oba não é com Jesus. É santo e irrepreensível. Outra pergunta, pastor: o que acontece com aqueles que morrem sem conhecer a palavra? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim senão ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que se não veio e Deus não trouxe, como é que fica? Em princípio não fica, perecerão. Há atos de misericórdia, que é uma implicação de Deus com o homem. Às vezes a pessoa foi tão boa, tão dedicada, não teve oportunidade, e por alguma obra do acaso Deus pode ter misericórdia. Mas a regra é esta: tem que estar no caminho, tem que conhecer a verdade e tem que ter vida transformada. Pastor, então a sua avó não é salva? Não foi salva. Ela era idólatra, romana, rezava terço, mas nunca ouvi a minha avó dizer Jesus Cristo. Não é salva. Pastor, então por que se ocultou isso do mundo? Porque a Igreja Católica mente às pessoas. Séculos de mentira, de engano. Continuam. Quem está tentando modificar esta situação é o Papa Francisco, que está diante de uma verdade agora, e ele tem coragem e peito para romper e prorromper contra todo esse sistema. Mas a Igreja Católica é doente, sempre foi há 2000 anos. A idolatria romana contradiz tudo de Deus. O purgatório não existe. Padre, quem aspira ao episcopado, excelente obra dizer, tem que ser casado, tem que ter filhos, tem que saber o que é TPM. Não tem tido ultimamente. O que, filho? Ninguém entendeu. Ah, não entendeu. TPM, transtorno pré-nupcial. Não é. Então, quem aspira ao episcopado tem que ter mulher, tem que ter filhos, tem que saber o que é pagamento de luz, água, impostos, escola, sogra. Sabe o que é doce? É muito simples, ficar atrás do confessionário e dizer: Senhor Padre, abençoai-me porque eu pequei. O que você fez? E eu disse: reza 2 Ave Marias, vai embora. Isso não é vida, meu amado. Eu rezei muito Ave Maria, muito Pai Nosso e continuava pecador. Até que esta palavra se internalizou em mim,
e rompeu o velho homem, um novo coração, uma nova mente. Aí sim, aí eu nasci de Deus. Não foi carne nem sangue. Eu não estou aqui por carne e sangue, bispo. Eu estou aqui por vontade soberana de Deus. E você está aqui por vontade soberana de Deus. Então, Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro. Apóstolo, mas eu tenho uma pessoa de descendência da minha família que servia a um Deus. Não há salvação em nenhum outro. Sim, mas eu estou ouvindo o senhor, eu estou aqui em Portugal, na Europa. Toda a minha família foi muito envolvida com Fátima. Fátima, deixa eu lhe explicar uma coisa, meu Patrício. Fátima nunca existiu. Isso foi uma criação da Igreja Católica. Quando em 1910, 5 de outubro, foi proclamada a República em Portugal. A monarquia abençoava com dinheiro a Igreja Católica. A República foi proclamada e cortou as verbas para a igreja. Então a igreja criou um factoide e disse: vimos uma mulher, uma santa, e tinha 3 pastorzinhos. Quem algum dia falou com os 3 pastorzinhos? Ninguém. Foram engavetados, escondidos, e até agora ninguém sabe, já morreram todos. Isso foi factoide. O único, amado, que pode mudar Brasil, Portugal e o mundo, diz: não há salvação em nenhum outro. Não há. O único, abaixo do céu não existe outro nome, então pelo qual importa sermos salvos. Qual é o nome que salva? Fala mais alto, Jesus Cristo, diga: qual é o nome que salva? Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Pastor, quer dizer que então a outra pergunta é: fora de Cristo não há salvação? Fora de Cristo não há salvação. Porque em Efésios 1:11 disse: nele digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é da minha, não é o meu livre-arbítrio, é a soberania, é o beneplácito, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, não há outro nome. Pastor, mas o senhor tem tanto respeito pelas religiões, e como ficam os seguidores de Maomé? Olha, amém, tem o seu profeta, mas nenhum é salvo. Maomé não derramou sangue na cruz, não morreu, não foi a um túmulo e ressuscitou. Ele está lá. Mas é muita frieza o senhor dizer isso. Não. Se não houver quem pregue a verdade, quem será salvo? Pastor, e como é que fica a questão da reencarnação? Porque eu venho de uma família que acredita sagradamente na reencarnação. Em primeiro lugar, não existe reencarnação. Seria a maior injustiça se Deus pegasse um bebê, como hoje nós consagramos aqui, tão lindos, e botasse um espírito, um pirata estuprador, e dissesse: agora aperfeiçoa-te nessa criança. Você aceitaria isso? Que Deus seria esse? Por isso é que o salmista, anota aí na sua apostila, Salmo 49, 7 e 8, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir. Quer dizer que eu não posso pagar por você e você por mim. Ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Quer dizer que eu não vou aperfeiçoar um espírito de um terrorista, estuprador, pirata, sem perna de pau, não sei o que. Não posso. Eu não posso pagar a Deus resgate por outra pessoa. Os meus filhos não são salvos porque o pai é salvo. Meus filhos são salvos porque eles confessaram Jesus e o têm como Senhor e Salvador acima de tudo e do Pai. Pois a redenção da alma deles é caríssima. Cessará a tentativa para sempre. Então as pessoas dizem: não, mas eu sou um espírito reencarnado. Não é isso. A Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição. Então nós acreditamos: todos os mortos em Cristo ressuscitarão para viver a eternidade. Agora, reencarnação, it is impossible, no way.
Uma alma, pastor Jorge, não pode pagar por outra. Eu não posso vir à reunião de oração pelo irmão amanhã. Eu não posso substituir a sua entrega a Deus. Eu não posso, isto é individual. Por isso eu vou te dizer, não se deixe levar pelas pessoas que têm um tipo de atuação nesta vida, que querem ver o mal dos outros e arrastar os outros para o fundo do poço. Canoa furada, vai todo mundo abaixo, amado. Individualidade, salvação individual. Se a minha mãe não tivesse confessado Jesus, não seria salva. Se a minha família não tiver, não, mas a minha mãe dizia, mas você é um anjo. Mãe, eu sou um anjo para a tua vida, mas confessa Jesus. E a minha mãe dizia, olha, hoje é uma bispa da igreja. Minha mãe dizia, mas tu trocas esse pastor pelo amor da tua mãe. Fui eu que te troquei as fraldas. Que culpa eu tenho? Eu não pedi para nascer. Agora vai me culpar de alguma coisa? Não, eu não nasci, eu não pedi para ser pecador. Quando minha mãe me gerou, eu já nasci em pecado. Até que um dia a minha mãe deu um clique. Ela disse, você tem razão, Miguel. Porque tudo vai passar e o que fica é a nossa relação com Deus e a eternidade em nós. Então não adianta, minha mãe no início sofria muito. Por que eu deixava ela em casa e ia para a igreja? Por que você me troca pelo pastor? Até que ele entendeu que salvação é pessoal. Hoje a dor da minha mãe não é ela estar internada. Sabe qual é a dor da minha mãe? Não poder ir à igreja. Ela fica desesperada. Porque ela viu o testemunho da família. Eu e a Rosana, quando estamos com ela, bombardeamos a senhora. Então ela não tem, ela sabe que isto aqui é uma questão de vida ou morte. 2 Timóteo 2,10 diz assim, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham salvação em Cristo. Então Paulo disse, eu às vezes sofro tanto, mas eu sofro por causa dos eleitos. Tito 1,1 diz assim, Paulo serve Deus após Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdote. Este é um versículo que eu amo de paixão. Eu gosto deste versículo. Sabe o que é? Encaixou. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é a nossa missão? Proclamar virtudes daquele que chamou. Veja que não tem livre-arbítrio nenhum. Das trevas era a nossa luz para a sua maravilhosa. As trevas era a nossa vida para a sua maravilhosa luz. João, Apocalipse 17:14. Pelejarão contra eles o cordeiro e o cordeiro vencerá, pois o Senhor dos senhores e Rei de reis. Vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. Você está com ele, ninguém pode te derrotar. Mas após teu trabalho no lugar, o chefe espírita, toda sexta-feira ele veste de branco para anunciar Nossa Senhora da Conceição. Como é que eu faço? Ele entra, chuta não sei o que, põe vela, põe pena branca, pena preta, mesa de 4 pernas. Esqueça. Você vence com o Cordeiro. Você vence com o Cordeiro. João 17:2, tenho 5 minutinhos. João 17:2, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Se você é de Jesus, você tem a vida eterna. Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu tenho 2 perguntas rápidas. Mas a salvação é só de Jesus? E as outras religiões? O senhor não pode desmerecer o trabalho de um Buda, de um Maomé, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Shirvá. O senhor não pode desmerecer um Deus hindu, ou um daqueles deuses de Índia, pode ser cachorro, vaca, macaco. O senhor não... Eu não queria ter um Deus macaco, uma vaca, um cachorro, um gato, um quem? Um rato. Isso é da China. Rato é China. Então diz aqui, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Ponto. É a tua resposta. É a
tua resposta. Mateus 19, 23 disse: então disse Jesus, em verdade digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Veja aquela palavra de Paulo do início. Por quê? Porque é difícil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que quer dizer não pode é mais fácil entrar um camelo numa agulha do que um rico no céu? É assim, as cidades antigas eram fortificadas, tinham portões, 6 horas da tarde fechava tudo. Quem viera viajante tinha uns buracos baixos e o camelo tinha que passar naquele buraco chamado agulha, buraco da agulha. Esta atitude de passar debaixo do buraco da agulha chama-se humildade. Eu, quando vejo uma pessoa, você vê aqui no Brasil, nós estamos aí com as notícias, o indivíduo não era nada, virou ministro não sei de quê, chegou lá em cima, já fica pisando, já fica humilhando, já fica dizendo, já fica acontecendo. Eu me recordo, alguns anos atrás, quando o ministro veio a público, os velhinhos da aposentado não recebiam aposentadoria, foi um caos que houve aqui. E eu me recordo do ministro dizer assim: eu não peço desculpa a ninguém, velho é velho. Eu disse: um dia tu vais cair do poleiro e vais saber o que é duro a queda. Então às vezes as pessoas endeusam o seu carro, a sua casa, o seu status, a sua posição. Amado, não tem nada disso, isso tudo fica. O que permanece é Jesus Cristo. Pastor, então, como é que eu conheço estas verdades? Por revelação. Em Mateus 11, 27 diz: tudo me foi entregue meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então, eu queria terminar lhe dizendo: Deus é quem escolhe aqueles que pertencem ao mundo da salvação. Ele opera o querer, Ele opera o realizar, Ele endurece ou inclina o coração. Ele tem misericórdia de quem quer, Ele é o oleiro, nós somos o barro, Ele cria vasos de honra, vasos de desonra, tudo segundo a sua vontade. A escolha vem de Deus, desde antes da fundação do mundo. Ele não leva em conta obras, sacrifícios, a escolha é segundo os seus planos, é Ele quem reconcilia, e a ovelha virá inevitavelmente, nenhuma ovelha se perderá. João 5,24 diz isso: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Em verdade te digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são esses mortos? Estando vós mortos em pecados e delitos, Ele vos deu vida. Éramos nós que estávamos mortos. Pastor, então termine e me diga: só a ovelha ouve a voz de Jesus? Só a ovelha. João 8, 34 a 36. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, viu? Não fica, mas o filho sim. Quem é filho tem que estar na igreja, amado. Quem é escravo não fica para sempre, não fica para sempre. Mas quem é filho, filho fica para sempre. E então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres da morte, do pecado, do inferno, do diabo, para viver a eternidade com Cristo Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, porque essas verdades são parte da minha vida, intrínseca ao meu coração e à minha alma. Fosse tu que as colocaste em mim, elas germinam a cada dia. Essa palavra que foi semeada no coração dos teus filhos, Pai, possa germinar, para que quando perguntarem a razão da esperança que eles têm, todos possam confessar a soberania de Deus e a palavra revelada. Então, em nome de Jesus, oramos com fé, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Quero dar mais um aplauso. Aqueça aí as mãos. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final.
Glória a Jesus. Levante você que é eleito, escolhido, predestinado. Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por esta manhã abençoada. Obrigada, Pai, porque nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que Tu és soberano e Te agradecemos por termos sido eleitos por Ti, Senhor. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que leve Teu povo em paz. Livra-nos de todos os males, Pai, porque nós cremos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Receba uma semana abençoada, uma semana rica de bênçãos de Deus, porque você foi escolhido para vencer. Graça e paz. Feliz Dia das Mães. Bom dia!